Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Eu quero ler dos versos 25 ao verso 31. Isaías 40, versículos 25 ao 41. Irmãos, esse texto que nós vamos ler, os capítulos 40 até o capítulo 55, Deus convoca o profeta Isaías para trazer uma palavra de consolo, para trazer uma palavra de conforto ao povo de Israel. O povo de Israel estava cativo na Babilônia, o povo de Israel estava desanimado, o povo de Israel estava totalmente à mercê do governo babilônico, enfim, estava sofrendo, e aquele povo passou a achar que Deus havia se esquecido deles. Então o profeta, convocado por Deus, ele então traz uma mensagem àquele povo que estava em desalento, uma mensagem àquele povo que estava em desespero, aquele povo que achava que Deus havia se esquecido deles. Então, queridos, o profeta, ele é convocado por Deus a trazer uma palavra àquela nação através do profeta Isaías. Vamos ler, irmãos, o texto do capítulo 40, dos versos 25 até o verso 31. A quem, pois, me farei semelhantes, para que eu lhe seja igual? Diz o Senhor, o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas 100 segundo o seu número, e ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes então, ó Jacó, porque falas então, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Percebam que as palavras do profeta Isaías é uma palavra de alento, é uma palavra de ânimo a um povo desanimado, a um povo cansado, a um povo que estava no cativeiro. E queridos, como eu disse, o profeta, então ele é chamado, ele é convocado para anunciar que o dia do Senhor em breve viria, que o dia do Senhor chegaria no tempo devido, que ele não continuasse ou se sentindo desanimados, desamparados, porque o Senhor, ele não apenas se importava com eles, mas o Senhor estava preocupado e traria no tempo certo um livramento a toda aquela nação. O pano de fundo, queridos, que nós encontramos no livro do profeta Isaías, são as profecias trazendo palavras de consolo, de conforto, visto que o cativeiro babilônico estava prestes a terminar. Eu imagino que aquele povo pensava e dizia: onde está o Deus Jeová? Onde está o Deus Yahvé, que diz que nós somos a menina dos teus olhos? Nos abandonou, nos deixou à mercê dos nossos inimigos. Sabe, queridos irmãos, aquele povo
aquele povo se sentindo desanimado, sentindo o peso do cativeiro, eles entenderam, dentre eles mesmos, que eles estavam sendo abandonados. Mas como eu disse, Deus convoca Isaías para trazer uma palavra de conforto àquele povo e dizer: olha, o sofrimento de vocês está prestes a terminar. O capítulo 40 começa assim: consolai o meu povo, diz Deus, falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que a nação já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, vocês já receberam o castigo, o juízo da mão de Deus, o dobro daquilo que vocês mereciam. Por isso, o meu juízo, exercido através da Babilônia, já está prestes a acabar. E esta palavra de consolo, queridos, trazia uma palavra de esperança. Chega de sofrimento, a liberdade está próxima, o retorno à sua casa já está próximo. Isaías levanta a sua voz e leva ao meu povo uma palavra de consolo e de esperança. Falai àquele povo benignamente. Quando ele diz falai benignamente a Jerusalém, quando ele diz bradai-lhe em alta voz que a sua malícia já chegou ao fim e que a sua iniquidade está expiada e que já receberam o dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Irmãos, a história do povo de Israel é uma história parecida com a nossa, é cíclica. Aquele povo foi escolhido por Deus, aquele povo fazia um juramento, uma aliança, e Deus fazia uma aliança com o povo, e aquele povo se comprometia a não pecar, aquele povo se comprometia a andar nos caminhos de Deus, aquele povo se comprometia a cumprir os estatutos de Deus, e por um certo tempo cumpria a sua promessa, mas com o passar do tempo esqueciam de tudo aquilo, das bênçãos que Deus lhes dava pela obediência, e eles pecavam gravemente contra o Senhor, e Deus exercia então o juízo. É algo cíclico na história do povo de Israel, como também é cíclico na nossa vida como cristãos. Quantas alianças você já fez com Deus? Quantas vezes você quebrou a sua aliança que você fez com Deus? E quantas vezes Deus pesou a sua mão? Mas essa mão, o peso da mão de Deus, ele foi retirado num determinado tempo, e Deus te abençoa, e você novamente volta a servir ao Senhor. É uma história cíclica, irmãos. Não deveria, mas é. É por isso que aquele povo passou tantos anos no cativeiro na Babilônia, e Deus providenciaria uma outra nação, agora para não exercer juízo, mas para trazer a liberdade àquele povo e permiti-los que eles voltem para Jerusalém, reconstruir as suas casas, morar nas suas casas, na sua cidade natal, e adorar o Deus Yahvé no seu templo. E a palavra que o profeta trazia da parte de Deus era: chegou o tempo de alívio para vocês, o castigo pela desobediência e idolatria já foram pagos. Quem está afirmando isso não é o profeta, ele é apenas instrumento meu, como diz o versículo 5, e a glória do Senhor se manifestará,
e toda a carne juntamente haverá. Eu termino o versículo 5 dizendo: pois a boca do Senhor o disse. Não foi a boca do profeta, ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus para trazer aquela mensagem àquele povo. Como também nós, pregadores, somos boca do Senhor para este tempo, trazendo mensagens, profecias, para que nós possamos viver alerta, para que nós não possamos incorrer no mesmo erro que Israel, ou quando nós pecamos contra Deus muitas vezes. E aqui, querido, estava dizendo que a manifestação do poder de Deus seria algo que somente Ele poderia fazer, nenhum outro, mesmo que o homem quisesse, poderia fazer. Percebam a descrição que o profeta faz da ação de Deus em favor do seu povo, no capítulo 40, versos 10 e verso 11. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço, não o braço do homem, mas o seu braço dominará por ele, e eis que o seu galardão, o seu prêmio, a sua recompensa está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços o recolherá, como pastor recolhe a ovelha perdida, como pastor busca a ovelha que se perdeu, que se desprendeu do redil, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Esta é a promessa de Deus àquele povo. Esta é a promessa de Deus, meu irmão, para mim e para você nesta noite. Quem sabe você tem passado momentos difíceis na sua vida. Quem sabe o juízo de Deus se abateu sobre a sua casa. Quem sabe as coisas desandaram na sua vida e na vida da sua família. Então, escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus. O tempo do seu cativeiro está no fim. Você já pagou mais que o dobro do seu pecado, e a mão do Senhor está pronta para te abençoar. A mão do Senhor está pronta para te recolher, como um pastor recolhe uma ovelha, como o pastor conduz a sua ovelha para o regaço, para beber água limpa, fresca, como o pastor conduz a sua ovelha para gramas, pastos verdejantes. Assim o Senhor quer fazer conosco, o Israel de Deus, no dia de hoje. Amém, irmãos? Sabe, queridos, somente Deus pode fazer isto. Ele é suficiente em si mesmo. O seu poder resiste no seu próprio braço. Ele não é dependente de outros. Ele realizará a libertação de tal maneira que será visto o que ele fez, o fez sozinho. E ele governará por si mesmo, sem qualquer auxílio, para que seja manifesto que Ele é soberano. Foi a palavra do Senhor que o disse. Queridos, depois de mostrar aos israelitas cativos quem Ele é, Ele passa a desafiar aquele povo. Eu manifestei o meu poder. Agora que vocês, fabricantes de ídolos, dizendo que eu não me importo com vocês, eu manifestei o meu poder na criação. Eu conheço a criação, eu a chamo pelo nome. Tudo está em ordem, porque foi eu que criei, foi eu que coloquei cada coisa no seu lugar, cada estrela no seu lugar, e eu a chamo pelo seu nome. Por quê? Porque fui eu quem criei. Então eu sou soberano, eu tenho o poder, emana de mim e não de homem, muito menos de ídolos. Agora, diz o Senhor, mostre o poder dos ídolos que vocês fazem.
Mostrem o poder dos ídolos, que vocês se dobram diante dele. E no versículo 18 do capítulo 40, nós lemos: a quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Com quem o comparareis? Sabe, queridos irmãos, Isaías 40, 25 repete praticamente a mesma coisa quando ele diz: a quem, pois, me fareis semelhantes para que eu lhe seja igual? Diz o Santo, diz Jeová, Yahvé, o Senhor soberano. Sabe, queridos, o que está acontecendo naquela nação é uma idolatria. É uma idolatria, e o Senhor está denunciando a construção de ídolos no meio do seu povo. Homens que se esquecem de Deus e constroem para si deuses feitos de madeira, de ouro, de barro, de prata, de bronze. Deuses falsos que não podem salvar. Deuses que não podem livrar ninguém do seu cativeiro. Queridos, embora o Senhor operasse maravilhas entre eles, havia um sentimento de insegurança. E o sentimento de insegurança os levou a abandonar o Deus Jeová. Tudo isso causado pela incredulidade. Tudo isso levado pela incredulidade. Onde está o meu Deus que não olha por mim? Vamos construir deuses para nós. Queridos, quando Moisés foi convocado por Deus para ir para o monte receber as tábuas da lei, ele demorou um tempo na presença do Senhor. Foi o tempo suficiente para quando ele descer, ele ouvir música de festa no arraial dos israelitas. Ele pergunta: o que é isto? Irmãos, nesse tempo em que ele estava na presença de Deus, o povo achou que Deus o havia consumido, o havia matado, e passou então a construir um Deus de ouro, e se curvaram diante dele, e festejaram diante daquele ídolo. Irmãos, a ira de Deus se acendeu. Deus queria eliminar aquele povo e fazer um novo povo. O homem é assim. O homem vive fazendo ídolos para si. O homem vive substituindo a adoração a Deus por outras coisas. O homem, ele é muito fácil na construção de ídolos e se prostrar diante deles. Sabe, irmãos, aquele povo já tinha visto maravilhas. Aquele povo já tinha visto operações de milagres entre eles. Mas por causa desse tempo, por causa da insegurança, por causa do seu coração se sentindo abatido e abandonado pela incredulidade a Deus, eles passaram a construir ídolos. Para combater isso, irmãos, Deus faz uma das declarações de encorajamento de fé mais belas da Bíblia Sagrada. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Mas esse texto eu já até pedi para minha esposa: coloque na minha lápide quando Deus me convocar. Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Irmãos, Deus então faz essa declaração de encorajamento. Não tenham medo, não tema, eu estou com vocês, eu sou o seu Deus. Joguem fora os seus ídolos. Joguem fora os ídolos de madeira, de ouro, de prata, de bronze que vocês têm construído, aonde vocês têm se animado um ao outro. Um ao outro disse, e ao seu companheiro disse: anima-te, esforça-te, e não perca a sua coragem, vamos fabricar ídolos.
e nos dobrar diante dele, e vamos revesti-los com ouro, para torná-lo importante, mais importante que Deus. Sabe, queridos irmãos, me dói o coração em ver a idolatria do homem, em ver um Brasil idólatra, em ver um Brasil que se curva diante de pequenos ídolos de barro, que tem pé, mas não andam, tem mão, mas não apalpam, tem olhos, mas não veem, nariz, mas não cheiram, boca, mas não falam, olhos, mas não enxergam, e precisa ser carregado pelos outros. Desculpe a ênfase, irmãos, mas como um pastor que prega a palavra de Deus, eu não consigo entender uma coisa desta. Milhões de cristãos ao longo dos séculos, nas mais diversas situações, têm se dobrado ao poderio do mundo, às influências mundanas, e entregado o seu coração à imundícia, entregado o seu coração a cumprir as concupiscências da carne, a cumprir os desejos malignos que Satanás coloca na nossa mente e no nosso coração, e pessoas se corrompem como o povo de Deus se corrompia. Ou ainda hoje o povo se corrompe e pergunta: aonde está o meu Deus? Ó Deus, aonde está o Senhor que não vê o nosso sofrimento? Aonde está o Senhor que nos abandonou? Para aí. Vamos fazer uma pausa aqui. Quem é que abandonou quem? Quem que abandonou quem? Queridos, a palavra do profeta Isaías, aquele povo, é a mesma palavra que ele direciona a todos nós nos dias de hoje. Eu sou um Deus que fortalece. Eu sou um Deus que, quando você não tem mais energia nenhuma ou disposição para lutar e vencer, eu te dou a força da vida que mantém os seus pés firmes. Por isso eu escolhi esse texto, mesmo sabendo que era um texto que não dizia com o contexto que nós estávamos usando, mas se eles poderiam animar um ao outro para construir ídolos, porque também não podemos animar uns aos outros para construir um templo para a honra e glória do Senhor Jesus? Claro que podemos. Deus sabe disto. Sabe, irmãos, quem criou o homem foi o Senhor Jeová, o incomparável, com quem o homem tenta há séculos e séculos e séculos criar deuses para competir com ele, deuses para substituí-lo. E como fazem? Fabricam figuras de homens, fabricam figuras de animais, fabricam figuras de seres celestiais e cobrem-nos de metais preciosos para dar-lhes aparência de valor e de caráter diferente. Mas isto não muda, isso não muda nada, não transforma a imagem em Deus, continua sendo apenas formas, sem nenhuma semelhança a Deus, e de maneira nenhuma poderia ser. Aqueles homens que construíam seus ídolos naquela nação pagã, eles chegavam a prender os ídolos em lugares altos, a fim de dar-lhes a aparência de elevação, e olhar para o alto, contemplar aquela imagem e dedicar a ela o seu culto, a sua adoração, e honrá-la mais do que o Deus que criou os céus e a terra. Queridos, o texto diz que para contemplar as imagens, eles teriam que olhar para cima, numa contemplação. Aí eu lembro do Salmo 121, que diz: eu elevo os meus olhos para onde? De onde me vem o quê? Aí ele responde:
O meu socorro vem de quem, gente? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, nós devemos levantar os nossos olhos para Deus. É de onde vem o nosso socorro. Mas aqueles homens teimosamente diziam que eles escolhiam madeira que não se apodrece e entregava a um artífice sábio para gravar uma imagem que não se pode mover. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Escolhiam uma boa madeira que não apodrecia com facilidade e os recobriam com ouro, prata, para dar uma aparência de beleza, de altivez. Sabe, queridos irmãos, é aí que Deus manda o profeta Isaías questionar aquele povo: a quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual? Qual é o ídolo que nós temos feito para nós? Fala para mim. Qual é o teu ídolo? A quem você tem se dobrado? A quem você tem se esforçado para adorar, servir? Deixa eu te dizer uma coisa. A idolatria nada mais é do que dar lugar ao outro que seja de Deus. Quando eu dou lugar, quando eu dou um lugar a um outro que é o lugar de Deus, eu estou substituindo o meu Senhor, eu estou substituindo o meu Deus por uma imagem. Aquele que toma o primeiro lugar na minha vida é o meu Deus. Quem é o Senhor da sua vida? Será que Deus está direcionando essa palavra para você nesta noite? A quem você está me comparando? Então, irmãos, depois dele pedir àquela nação que comparasse o que eles estavam fazendo, ele diz àquele povo: olha, vocês precisam de conhecimento. Vocês precisam conhecer a verdade. O verso 21 diz: porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? A ignorância do homem, irmão, não permite que ele tenha um verdadeiro conhecimento de quem é Deus. Veja as expressões do profeta: porventura não sabeis? Porventura não ouvis? O profeta continua dizendo que todos os homens devem se curvar diante de Deus. E temos aqui, queridos, uma tríade que descreve Deus e as suas obras. Duas afirmativas falam sobre o controle de Deus sobre a natureza, e a terceira fala sobre o controle de Deus sobre a história humana. O versículo 22 nos fornece as duas primeiras declarações sobre a natureza, e o verso 23 sobre a história. O verso 22 diz: ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e é ele que estende os céus como uma cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. Ele é o que está sentado sobre a terra, sobre o círculo da terra. Os moradores, para ele, são como gafanhotos, e é ele que estende os céus como uma cortina e os desenrola como tenda para eles habitar. A primeira declaração: ele é que está sentado sobre o círculo da terra. A segunda declaração: é ele que estende os céus como uma cortina
e o desenrola, e o coloca como tenda, para que vocês possam habitar debaixo dessa tenda. E a terceira declaração está no verso 23. É Ele que reduz a nada os príncipes e torna em coisas vãs os juízes da terra. O Senhor, soberanamente, é quem criou os céus e a terra e igualmente os governa. Deus é a causa dos céus e é a causa dos eventos no globo terrestre. Poderes humanos, bem como reis, bem como príncipes, são reduzidos a nada pelo Senhor. E os homens, como diz o Provérbios, não passa de vaidade, são como gafanhotos. E em terceiro lugar, nada está encoberto diante de Deus. Agora Deus chama o profeta e diz para este povo que constrói ídolos, diz para esse povo que se sente desamparado, que nada fica encoberto diante dos meus olhos. E o verso 26 declara isso quando ele diz: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas segundo o seu número, e ele as chama todas pelo seu nome, por causa da grandeza da sua força e por quanto é forte o seu poder. E por último, irmãos, a mensagem do profeta àquele povo e a nós também nesta noite é esta: ouçam, você que está fraco, você que está abatido, você que está se sentindo triste, desolado, desamparado, as suas forças serão renovadas. Verso 29 diz: dá força ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. O verso 30 diz: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, os jovens podem parecer ou podem ser modelos de energia ilimitadas, mas Isaías diz que até eles, quando exageram, ficam cansados e ficam exaustos, alguns caem de exaustão. E aqui eu quero registrar o testemunho de um grande homem de Deus, John Wesley. Este homem era um homem de energia ilimitada, mesmo em sua idade mais avançada. Este homem viveu, esse servo de Deus, esse pregador da palavra de Deus notável, ele viveu até aos 88 anos de idade, e ele dizia sempre a Deus: ó Senhor, concede-me tal graça. Aos 82 anos, ele, conversando com um amigo, ele disse: eu louvo a Deus que nunca me canso do meu trabalho, eu bendigo ao meu Deus que nunca me canso do meu trabalho, mas me canso em meu trabalho. Contudo, irmãos, ficar cansado nunca o deixou cansado, e de fato ele usualmente vivia borbulhando de energia. Foi alguém que até o fim da vida ele pregou a palavra de Deus, pregou um avivamento espiritual, viveu a palavra de Deus em toda a sua ansiedade. Todos os homens são fracos, incluindo os jovens, a quem atribuímos energia ilimitada, mas os que esperam em Deus e estão em comunhão com Ele, a despeito de todas as dificuldades, obterão forças divinas. Essas palavras ditas pelo profeta
a uma nação esbofeteada, a uma nação cansada, tão abusada pelos inimigos, após o cativeiro babilônico, diz o profeta, obterá as forças do Senhor, porque Ele, Pai, dá ao necessitado o necessário para o viver diário. As suas forças serão renovadas, e com forças renovadas, subirão como que com asas de águia. As águias de tempo em tempo, elas se recolhem aos altos do monte para um processo de renovação. Mas há também aqui uma figura do corredor, o atleta treinado que nos causa espanto de quão longe e quão ligeiro podem correr e que aguentam correr no mesmo ritmo por longo tempo. Irmãos, neste mundo em que vivemos, somos andarilhos, mas felizes devemos ficar, porque a promessa é que eles continuam, se eles continuarem a caminhar, não desmaiarão. Os que somente andam também cumprem a sua missão, tendo força suficiente para avançar no caminho. Alguns, na realidade, voam alto e habitam nas alturas. Outros, embora não possam elevar-se e nem voar tão rapidamente, são fortes o suficiente para correr sem se cansar. Outros ainda, embora não possam voar, embora não possam correr e nem andar sem se cansar, mesmo assim, há provisão para este também, para todo o homem. E encerrando minha palavra nesta noite, eu pergunto, quem é Deus além do Senhor? O povo cansado de sofrimento, abatido, morando em um lugar que não era seu, propôs em seu coração fabricar ídolos para substituir Yahvé, uma vez que eles os tinham abandonado. A este fato, o profeta, sendo a voz de Deus, diz, vocês precisam ter conhecimento de mim, diz o Senhor. Nada está encoberto diante de mim. Eu tenho cuidado de vocês, diz o Senhor, ainda que estejam cansados de tanto sofrer, a ponto de caírem exaustos, eu renovarei as suas forças, e vocês serão capazes de voar como águia, correr como maratonista, caminhar como um atleta, e não se cansarão. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos rejeitar ser como aquele povo, fabricante de ídolos, e nos curvarmos diante dele. Ter conhecimento de Deus, aprender quem é Deus, do seu cuidado, da sua proteção. E por fim, lembrar que Deus está sempre atento ao nosso clamor e às nossas necessidades. Então, continue correndo. Se não conseguir correr, caminhe, porque Deus estará contigo. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. E é por isso, irmãos, que durante esses 4 anos, uma ou outra ajudou, e ao seu companheiro disse, ser forte, esforça-te para cumprir a tarefa que Deus colocou sobre os seus ombros. Louvo a Deus pela vida de todos vocês que trabalharam nesta obra. Mas também, irmãos, eu quero alertar a toda a igreja, toda a congregação, alertar aos que nos acompanham pela rede social, que se você é um fabricante de ídolos, destrua hoje e dobre o seu joelho àquele que merece todo o louvor, toda a honra e toda a adoração, Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não conhece este Jesus,
Meu desafio a você nesta noite é que você se entregue para Ele, de corpo e alma. Sirva-o com tudo que você tem, com todas as energias, com todo o seu entendimento. Porque Ele, como falou para a nação israelita, está de braços abertos para recolher o seu rebanho, abraçá-los, conduzi-los ao regaço e ao pastos verdejantes e cuidar todos os dias de você. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que nós possamos assumir um compromisso com Deus de servi-lo e segui-lo fielmente todos os dias de nossas vidas. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por esta noite, pela Tua palavra lida, pela Tua palavra explicada. Agora, ó Deus, que o Senhor possa fazer diferença em nossas vidas. Que esta palavra, Senhor, dita nessa noite, possa ter encontrado um lugar nos nossos corações. Ó Deus, não permita que nós possamos substituir o Senhor por outros deuses. Que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas e aguardar com paciência e esperança o livramento, a cura que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, faça essa obra na vida de cada um de nós, que estamos aqui presentes, e daqueles que nos ouvem nesta noite, em nome de Jesus. Amém.